Beleza? Salve, salve, galera! Boa noite para quem por acaso já estiver com a gente aqui na Roxinha. Eu acho que novamente vai ser difícil transmitir algo na Roxinha, pois o meu upload inexplicavelmente ainda não consegui entender por que tá tão ruim de envio para Roxinha. Eu tô começando a desconfiar que o problema é a comunicação do OBS com a Twitch. Eu vou, ao longo dos próximos dias, testar uma live na vermelhinha, porque não pode ser, gente. É um negócio assim que não faz sentido nenhum. Assim, fico olhando aqui para minha tela, fica um bom tempo com zero transmissões de dados, aí de repente aumenta para 300, 400. Nossa, enfim, se vocês por acaso tentaram assistir na Roxinha, peço desculpa para vocês. Eu vou ao máximo tentar nos próximos dias entender o que está acontecendo para eu não conseguir fazer a transmissão ao vivo. Mas se vocês estiverem assistindo a gente na vermelhinha, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que vocês estejam confortáveis para assistir mais um Boteco World of Darkness, que é um espaço que a gente vem aqui para trocar ideia de forma bem despretensiosa sobre os jogos da quinta edição do World of Darkness, só que é um boteco que ninguém bebe nada. Quer dizer, não bebe bebida alcoólica, mas café, suquinho, água, isso é o que não falta, né, Vivi? Nossa, não. Sem café não existe essa live pra mim. E aí, aproveitando que tu já deste um oi aí, comenta aí, dá um olá pra galera, diz quem é tu. Oi, pessoal. Meu nome é Viviane, né? Também conhecida como Vivox. Geralmente vocês me veem aqui explicando coisas do mundo das trevas, que é um cenário que, com todos os percalços e necessidades de melhoria, é cenário não, né? Um sistema que eu gosto e que por um tempo, né? Vamos dizer que exatamente por tempo de vida eu consegui jogar todos os sistemas dele. Então, vocês podem me ver aqui falando de lobisomem, que é meu favorito, de caçador, agora que eu tô aprendendo a gostar, e de vampiro. E quem sabe se um dia sair o Wraith, vocês vão me ver aqui também, porque eu sou arroz de festa. E eu amo o Wraith, é o segundo favorito depois de lobisomem. Olha aí a Eu Vivi, olha aí a tô Vivi aqui fazendo achando a especulação. página. Ah, Tô achando a página no livro, porque eu tinha marcado a última e não tinha separado a de hoje. tá. Mas olhem só, a Vivi fazendo especulação aí do próximo jogo de World of Darkness. Ai, gente, eu tô torcendo com todo o meu coraçãozinho e minha sombra corrompida. Assim, não é o tema de hoje, mas eu meio que também tenho essa percepção, diante de tudo que se comenta, de tudo que já foi lançado, que o próximo lançamento deverá ser Wraith. Porque se vocês forem olhar, tem muito conteúdo falando de aparição em vampiro, lobisomem, caçador. Tem bastante conteúdo e também jogos digitais nessa temática. Então tá meio que apontando para aí. Acho difícil ser mago, não se fala nada. Recentemente eu vi uma entrevista do Jason Carr lá no World of Darkness News, em que perguntaram inclusive para eles quando é que iam lançar Demon. E ele respondeu que não estava nos planos por enquanto. Ou seja, pessoa, se você quer curtir Demônio, a queda, espera, viu? Ele mesmo disse, não está nos planos. Então, por aí podemos esperar aparição, Changeling e eventualmente Mago. Os demais lançamentos que porventura saírem, só rezando para que aconteça. Vivi, quer complementar fazer algum comentário antes da gente seguir? Bem, enquanto a gente não tem, não é, pelo menos aqui no que a gente vai falar hoje de Hunter, a gente pode ter um gostinho destes outros cenários, tanto como inimigos de um caçador, tanto como alguém que mete o bedelho, né? Principalmente o pessoal de aparição, a pauta próxima sobre a organização Orfeus, a gente pode chegar pertinho deles, né? Então, se você
está esperando outros sistemas, olhem os inimigos, principalmente do livro da Segunda Inquisição e dos jogos de Hunter, porque você tem um gostinho deles. Pelo menos para pôr na mesa se você é narrador. É isso mesmo. Bom, agora, feito esses nossos comentários e falas de assuntos gerais, vamos para o assunto de hoje. Hoje estamos aqui novamente para falar de Caçador a Revanche, quinta edição. Estamos percorrendo conteúdos interessantes do livro básico, que já foi lançado aqui no Brasil, e a gente está indo nas partes que a gente achou legal. E já tem mais ou menos 4 sessões de Caçador que a gente começou a falar das orgs. Da última vez a gente falou da org que era DCI, se eu não me engano, acho que era DCI. Não, DCI não, era divisão. Não, dessa aí é de hoje. Peraí, deixa eu ver a sigla aqui em português que eu esqueci. Eu também esqueci. A SAD. Eles, SAD. engraçado, traduziu para divisão de assuntos especiais, mas a tradução em português manteve a sigla em inglês, que é SAD. Ah, Não tá. virou DA, ficou Pronto. SAD. E aí, quem quiser dar uma olhada, dá uma conferida. Hoje a gente vai tratar de uma outra organização dos Estados Unidos e que aparentemente eles têm funções que sombreiam com as funções da divisão de assuntos especiais. E vocês vão entender por quê e a diferença entre eles. Então, bora abrir aqui. Vamos centralizar aqui a imagem para vocês verem aqui com a gente da nossa tradução. E vamos lá. Departamento de Conhecimento da Informação, ou DCI. Ela é uma org governamental. O propósito do Departamento de Conhecimento da Informação é direto. Nós temos, nos termos de sua própria declaração de missão, o DCI busca cultivar o total conhecimento da informação sobre todas as ameaças para os Estados Unidos da América. É uma declaração ambiciosa de ter a certeza e, presumivelmente, o DCI define os Estados Unidos da América nesse contexto para significar, em primeiro lugar, o governo dos Estados Unidos e suas operações. E ela lida com qualquer coisa bagunçada demais para sua agência irmã, a Divisão de Assuntos Especiais que a gente falou anteriormente. A área de interesse principal do DCI é a mesma ameaça de mortos-vivos perseguida pela DAI e frequentemente referenciada no mesmo contexto, como uma oposição insurgente ou terrorista. Entretanto, com a sua missão original muito mais vagamente definida, a DCI mantém um conhecimento através do espectro sobrenatural. Não é de modo nenhum tão substancial quanto o seu conhecimento dos vampiros, mas mantém extensos arquivos sobre, bem, qualquer coisa que possa uma vez ter sido considerada uma ameaça ou feito parte do seu mercado futuro. Na análise de ameaça, ela olha nos relatórios de cultos da morte em locais remotos de países amigáveis e ela olha na sua câmera de campainha se os seus algoritmos levantarem a bandeira vermelha. Não cometa nenhum erro. O Departamento de Conhecimento da Informação é uma agência militar com uma função militar. Olha aí, já a primeira diferença surgindo. Gravem isso aí. E se alguém reconhecer os seus agentes, provavelmente será porque eles parecem como soldados. Eles são soldados, e esse é o termo com a sua própria interpretação ampla em um mundo onde a resposta militar é uma regra ao invés de uma exceção. Isso também significa que o DCI pode ser encontrado administrando um local secreto coletor de informação em Chicago ou na Baía Guantánamo, ou pode fazer uma batida em uma instalação de trânsito de container de carga em San Diego, ou pode estar fornecendo dinheiro e armas às insurgências reacionárias no Azerbaijão. Esse é um amplo escopo e seu único DCI encontra dificuldade crescente no tratamento. Como tal, ele faz uso frequentemente de forças armadas e outros recursos do Departamento de Defesa, até o ponto de contratar mercenários, contratantes ou outros freelancers. De todas as orgs governamentais, o DCI é talvez o mais provável de ter pelo menos um relacionamento neutro inicial com as células de caçadores.
desde que a célula tenha uma razoável reputação e não tenha se implicado em atividades anti-estadunidenses. Essa é, admitidamente, uma condição tênue. E esse é com frequência um ponto de contenção que muitas células têm quando estão considerando a cooperação com o DCI. O Departamento de Conhecimento da Informação tem os recursos que pode enormemente ajudar cada uma, mas no fim, a sua disposição para classificar qualquer quantidade de indivíduos aparentemente arbitrários como inimigos do Estado, sejam eles caçadores de monstros ou os próprios monstros, é um risco que os caçadores com frequência não querem assumir. Eu não vou entrar nos detalhes, que eu vou dar aqui o espaço para a Vivi se aprofundar, mas quero ressaltar algo que eu disse ainda agora. Eles são militares com ações militares. Logo de cara vocês já veem a diferença com a divisão de assuntos especiais. Enquanto que a divisão de assuntos especiais é composta por agentes do FBI, olha só a origem, agentes do FBI, ou seja, pode-se dizer que eles são uma força civil, uma força policial civil. Já a divisão de conhecimento da informação, ela é militar, ligada à defesa, à divisão de defesa dos Estados Unidos. Então tem aí dois escopos muito distintos de ambas, que definem inclusive o seu campo de atuação. O FBI atua muito mais dentro do território estadunidense. Já essa organização, que é ligada à defesa nacional, eles atuam também fora do país, quando sempre for em benefício deles. Vivi, seus comentários. Gente, é o tipo de agência que manda, né? Aqui no cenário do mundo das trevas, não estamos falando, a gente do FBI que está nos ouvindo, não estamos falando de nada que acontece na vida real, apenas em jogos. É a agência que pode muito bem mandar o exército americano levar liberdade para um lugar que eles acharem uma criatura diferente que possa ameaçar a cidadania e a supremacia dos Estados Unidos, quer dizer, da nação que eles mandaram aquele exército. Para quem é mais de internet, para quem gosta principalmente de piadas e memes, é essa agência que controla a Área 51. É ela que cuida de avistamento de OVNIs, de histórias do pé grande, que mais que a gente conhece bem de mídia dos Estados Unidos, né? O pé grande, os ETs, e assim, né? Para quem está na internet e curte esses assuntos mais esotéricos ou tem um feed muito diferente, eles também se metem, tipo, vieram inclusive pitacar aqui quando a gente teve o nosso ET de Varginha, porque os países amigos, né, permitem que eles investiguem, porque praticamente, se existe, essa agência busca o conhecimento do que existe, mesmo que eles precisam enganar a existência. Então, já imaginem que é uma agência que, além de ser militar, ela tem a força de soldados treinados, informações coletadas arbitrariamente ou não, recursos de desenvolvimento de armas. Tipo, a gente falou na agência de defesa que eles poderiam ter esse pessoal capacitado. Essa agência aqui é aquela que pega o telefone e liga para um lugar e manda, tipo, realmente helicópteros e pessoas vestidas de preto arrebentar a janela de prédios, ou até bombardear locais, porque eles encontraram uma ameaça à sagrada nação estadunidense ou a esses tantos países aliados. Inclusive, se vocês lerem o texto, né, se vocês conseguirem o livro e lerem o texto dessa agência, vocês conseguem, né, aprender, para quem não sabe, para quem não se interessa pelo assunto, a sigla de diversas agências de inteligência, não só de defesa, de inteligências de diversos países. França, México, a gente sempre...
se você assiste James Bond, você escuta bastante da Inglaterra, mas eles citam, assim, agências de inteligência de diversos países. Então, é assim, é uma agência com um poder muito grande, que dá problema para os caçadores, porque eles têm todos os dados do caçador, eles usam caçadores para coisas que eles precisam fazer, porque imagina alguém que tem todo o conhecimento e todas as informações à disposição dela. Então, uma hora ela pode usar tanto a sua vizinha, aquela senhorinha que está sempre na janela observando o bairro, para ter a certeza de um boicote que eles vão fazer de alguma empresa suspeita também do seu bairro. Então, eles têm uma ação, o que é importante da. No livro aqui está escrito como escritório de conscientização informacional, né? Ficou o nome bem pomposo. E a sigla mantém a IAO do original em inglês. Mas imaginem que é uma agência que tem tanto poder de movimentar recursos governamentais, não só dentro dos Estados Unidos, que eles podem causar uma guerra civil só para eliminar uma ameaça. Né? Então, se você, pessoa narradora, vai pôr num jogo, ou se vocês, pessoas jogadoras, querem ter esse inimigo no jogo, imaginem que vai ser um jogo de movimentação muito, muito delicada. E antigamente essas agências dependiam de denúncias, de agentes de campo. E hoje, como fala aqui, e a gente tem que entender isso, a coleta de dados pela internet é muito mais fácil. Uhum. E a gente meio que dá de graça os dados para essa agência, não é? A gente entra em sites, faz testes, descobre qual que é o cachorro mais parecido com a gente. E se o seu caçador é alguém que simplesmente tem um telefone e assina algum serviço de armazenamento de dados, de nuvem, com certeza essa agência já está com os seus dados. Então, pensar bem isso quando você vai pôr, quando vocês querem desafiar essa agência, principalmente, que tem um escopo muito maior do que a anterior, porque ela pode te pegar, e muitas vezes, em qualquer país do mundo. Essa é a intenção. É para assustar um pouco? Sim, gente, fiquem assustados, porque é um inimigo assim que é um bicho-papão. Literalmente pode puxar, pode estar escondido no seu armário ou pela câmera do seu celular para puxar o seu pé durante a noite. É isso aí. Também vale uma coisa importante ressaltar. É a atuação da, desse departamento, dessa divisão. Deixa eu ver aqui como é departamento. Que vocês não precisam necessariamente fazer adaptações para ela estar presente em algum território fora dos Estados Unidos. Como eu disse ainda agora, ela é um órgão que atua de forma internacional. E aí vocês podem fazer a inserção dele com a orgs locais fazendo alianças e acordos para eles atuarem juntos. Por exemplo, por várias vezes eu vejo no livro que quando se trata de Brasil, as orgs internacionais acionam aquela força militar local que eles chamam de BOS, que ela se espelha no BOP do Rio de Janeiro e outras organizações da Polícia Militar ao redor do país que seguiram o mesmo caminho, batalhões de operações especiais. Então, eles unem forças a nível local no Brasil e aí dá para vocês utilizarem o DCI nesse sentido. Vamos dizer que o DCI encontrou fortes suspeitas de manifestação lobisomem em um território selvagem. E aí eles unem forças com um batalhão especial que represente o BOS. E aí se torna uma ameaça poderosíssima. Por quê? Como a Vivi comentou ainda agora, o DCI tem muito conhecimento. Mas muito conhecimento. Se vale de um orçamento ilimitado, daqui a pouco vocês vão ver eu falando disso, ela se vale de um orçamento limitado e isso, por consequência, ela tem acesso a vários sistemas de informação, inclusive de satélite. E aí ela pega
um pessoal tático, local, muito habilidoso, meu irmão, é uma ameaça poderosíssima. Vivi, algum comentário antes de a gente avançar? Assim, para gente que joga aqui no Brasil, para ficar fácil de navegar no livro, e até em sites alimentados por fã, quando você colocar boys, você também pode colocar PMEX, PMEX, que são as iniciativas, né? A gente tem três forças de destaque no cenário do Mundo das Trevas na quinta edição, que é o BOP, a Rota, e eu não lembro agora o nome da Força do Espírito Santo, da Polícia Treinada do Espírito Santo. Então, são três grupos ali, né, especializados em combates e apreensão e treinamento militar mesmo, né? Não é o exército que entra, são essas forças policiais e, né, elas se juntaram e começaram pro cenário de Hunter, né, de vampiro. De lobisomem é bem mais complicado porque tem coisas particulares de lobisomem, já que é uma criatura mais difícil de matar. Mas para vampiro e caçador, você tem forças locais. Então, independente de onde você narrar, você pode pegar bases, né? Porque você tem, se algum jogador falar, mas aqui não tem o BOP não veio aqui, a rota não veio aqui, eu vou procurar aqui na internet a do Espírito Santo, não veio aqui, mas você pode falar, você não sabe porque você é um civil, mas essa galera veio aqui, treinou a polícia e tem um esquadrão que você não sabe porque ele é especializado, né? Pegou os melhores soldados ali e levou melhores soldados, oficiais, qualquer cargo que tiver, qualquer hierarquia policial, e treinou. Então, narrador, né? Pessoa narradora, você pode ficar bem livre para narrar na sua cidade, que muitas vezes a gente evita narrar na nossa cidade porque é difícil adaptar. Então, não tenha medo, principalmente os jogadores assim são mais inquisitivos. Não é ruim ser um jogador inquisitivo, né? A pessoa que quer mais explicações pode trazer muita coisa a partir daquela explicação, mas você tem esse motivo real, porque isso está no livro. As polícias das cidades e dos estados, né? Elas foram treinadas exatamente por essas três para que tivessem forças locais e não depender da movimentação das maiores cidades. Vou até procurar aqui a parte, o primeiro batalhão tático do Espírito Santo para pôr isso, para saber se tem um nome específico. Mas essa é para adicionar, assim, vocês verem o tamanho que esse inimigo é para você pôr em Hunter. Uhum. É bem aquela coisa, tipo, já imagina que eles têm uma ação internacional. Então, se a sua mesa de Hunter, se vocês jogadores querem jogar e ter que viajar, vocês podem ter nesse para ter motivo e principalmente para correr riscos e terem viagens muitas vezes pagas pelo governo nacional, que na verdade é o governo americano. Então, Exatamente. pode seguir, senão já começa a atropelar a pau. Então bora. Bora botar aqui para vocês acompanharem com a gente. O próximo conteúdo é sobre as operações da DCI. O Departamento de Conhecimento da Informação é uma org militar e opera contra a ameaça sobrenatural com um espectro completo de recursos disponíveis às Forças Armadas dos Estados Unidos. Um espectro que inclui tudo da infantaria tradicional a especialistas de guerra cibernética, de inteligência militar a engenheiros. Se qualquer ramo das Forças Armadas consegue fazer isso, o DCI consegue, especialmente ao criar uma operação que faz uso desses indivíduos desses serviços armados. O DCI não tem uma companhia permanente de soldados própria. Por exemplo, ele pega emprestado das Forças Armadas quando ele precisa deles para uma operação delicada, ou ele aloca tropas padrões para a segurança do local. O relacionamento o relacionamento do Departamento de Conhecimento da Informação com o Departamento de Defesa é complexo. Ela é a sua própria entidade, mas basicamente responde ao Departamento de Defesa e, de fato, informa o Departamento de Defesa. O que significa dizer que a totalidade do exército estadunidense, olha só,
A totalidade do exército estadunidense. Ao mesmo tempo, tem uma ampla autonomia à requisição e até direcionar o apoio militar, incluindo tudo das equipes literais da SEAL e a pedir favores de agências estrangeiras aliadas a dinheiro praticamente infinito ou material para subornos. O DCI fundou ilegalmente empresas mercenárias? Absolutamente sim. O DCI fundou domesticamente e no exterior as células de caçadores? Também sim. O DCI aprecia uma quantidade profunda de autonomia, pois parece ser o caso com as agências governamentais estadunidenses investigando o sobrenatural e opera com um grau profundo de sigilo. Ele mantém todos os seus registros pesadamente confidenciais e qualquer coisa que ele não consiga lidar para manter redigido sob o ato da liberdade da informação, ele caracteriza muito geralmente como treinamento ou contra-terrorismo. E ele é também muito bom nisso, com um quadro de burocratas de carreira e funcionários da Defesa Nacional, conhecendo os prós e contras da prática política. Qualquer informação que o Departamento do Conhecimento da Informação não quer que você esteja ciente pode muito bem não existir. Em termos de lidar com a resposta a ameaças incomuns, os amplos recursos do DCI significam que ele pode realizar qualquer quantidade de funções relacionadas com caçar monstros. Os especialistas de drones do DCI vigiam a presa. Os analistas do DCI determinam qual armamento um alvo tem à mão ou como o covil dela pode ser rompido. E os combatentes do DCI chutam a porta da Transilvânia e metem bala ou munições mais experimentais na presa. É uma operação ágil e efetiva e, honestamente, a cobiça de muitas células de caçadores. Olha só o escopo amplo do DCI. Já falamos isso mais à frente, que ela tem um orçamento ilimitado entre aspas, mas é aquilo que o Departamento de Defesa Nacional pode dizer se pode ou não. Só que, imagino eu, que eles devam conversar muito. É dito aqui que o DC tem uma certa liberdade, mas os grandes militares da Defesa Nacional devem ter ciência do que o DCI deve estar fazendo. Então eles devem estar em constante comunicação para eles terem realmente autorização para prosseguir com as operações que eles realizam, não só dentro do território dos Estados Unidos, como também e principalmente fora. Lembra que eu li ainda agora, confirmando algo que a gente falou ainda agora? Se caso for, eles precisem contratar forças locais ou articular com forças locais, eles fazem, como a gente comentou aqui no caso do Brasil, com as forças de operações especiais. Então, essa criatura, que eu vou chamar de criatura agora, ela é um monstro gigante que não é só uma ameaça para as criaturas sobrenaturais, é uma ameaça também para os caçadores, porque como eu li ainda agora, tem dois caminhos para a célula de caçadores. Ou eles nascem sobre a bênção do DCI, porque o DCI vai dar treinamento, o DCI vai dar armamento, eventualmente vai dar algum conhecimento, mas vai virar meio que uma marionete do DCI, ou vai ser sempre contra, mas sendo contra, tomando paulada o tempo todo, porque o DCI não só detém dinheiro, como detém equipamento altamente tecnológico para ir contra a célula. Rapaz, agora eu vou me vir para você que é pessoa que vai narrar Caçadora Revanche e queira colocar essa criatura em jogo. Use com bastante cuidado, porque a depender da força pode tirar toda a graça de jogar de caçador a revanche. Então, pense com carinho. Vivi. Né? A gente falou que era uma coisa com forte e pesado, e o Raga tá certo. Pesar bem a mão, pesar bem, pensar bem e usar com parcimônia, porque né, eu procurei busca rápida aqui na internet. Em 2022,
o governo dos Estados Unidos gastou só em forças de defesa 1,5 trilhões De dólares. Uau. de dólares. Então, vocês imaginem o orçamento dessa galera. E, assim, esse valor é o valor oficial, não é o valor de missões sigilosas, como o próprio livro fala, né? Que eles usam como ação antiterror, treinamentos especializados. Não é o valor real. Isso é o valor assumido para o público, né? Para o público internacional e local. Então, a gente não consegue nem calcular quantos números tem num negócio desse, né? Um mortal comum que nem a gente não consegue imaginar e nunca vai chegar perto desse valor. Para vocês terem ideia, que, tipo, tudo bem, não vai tudo só para a DCI, mas grande parte disso pode ir, já que a DCI tem a capacidade de puxar qualquer outra agência nacional para trabalhar para ela. Ela tem a central da informação e com essa informação, vamos dizer que assim, ela é um polvo. Ela tem tentáculos, é uma criatura meio polvo, porque ela tem tentáculos que ela vai puxar quem ela precisar, inclusive a célula dos seus jogadores. O que a gente vê aqui e que bate muito com porque as organizações são rivais é porque essa agência ela quer o controle total do que acontece e não é considerado normal no cenário do mundo das trevas. Porque se a gente parar para pensar, não é normal o vampiro, não é normal o lobisomem, nada disso é normal. E esse é o perigo de você ser um deles. É esse lugar super poderoso do governo, com recursos para te procurar. E você, caçador, que não acredita no ideal de liberdade e controle na segurança de uma nação que seja amiga ou do próprio Estados Unidos, se você jogar o seu cenário lá, você vai ser um inimigo também. Porque ou você está nos braços desse povo, ou você está contra ele, já que ele quer o controle total das ações. Então, né, só para não seguir adiante, também a gente vê, tanto no livro da Segunda Inquisição, quanto principalmente no livro de Hunter, falando porque o Hunter não gosta dessas orgs. A gente sabe que sim, essas orgs podem criar Hunters e encontrar esses Hunters pela quantidade de informação que elas têm. Mas é esse fato de querer poder e de não agir localmente no drive do seu caçador que os Hunters têm um pouco de um pouco não, né? Uma boa quantidade de resistência a pensar em integrar essas agências. Trabalhar uma vez ou outra, também a gente já falou do risco. Porque alguém que sabe quantas vezes você abriu o seu WhatsApp, não vai ser alguém muito legal de ter inimigo, como inimigo. Gente, só um minuto. Fala demais, fica ruim a voz. É isso mesmo, galera. E aproveitem que se vocês estiverem próximos de uma garrafa d'água, bebam também seus respectivos copos d'água. Não, e assim, somente a gente que joga RPG e fala mais que tudo. A ponto dessa agência conseguir manipular o que é liberdade de expressão e liberdade de conhecimento de informação. Então, realmente pensa nesse poder e a chance de jogos que isso traz. Muita chance de jogo. Raga, pode ir. Beleza. E olha só, vamos agora para a última parte. É porque toda vez que a gente fala das orgs, são divididas assim nessas três partes. A parte introdutória descritiva. Aí a segunda parte é a de como ela opera e como você pode utilizar isso dentro de uma aventura de caçada ou qualquer outro jogo de criatura sobrenatural. E fecha com as complicações, ou seja, o que de complicação pode gerar a presença do DCI em jogo. Vamos lá, deixa eu centralizar aqui para vocês darem uma conferida. Vou botar aqui, então bora. Complicações. Por todos os seus tremendos recursos, o próprio DCI não é intocável. No início dos anos 2000, uma litania aparentemente interminável de violações de direitos humanos viu-se retirar os fundos ao ponto da ineficiência. Entretanto, apesar desse breve período durante o qual ficou sombrio, ele sobreviveu. E pode-se dizer que emergiu com até mais autonomia no rastro dos anos Bush, Obama
Trump da emergente autocracia e vigilância em larga escala. Agora, provavelmente não há nenhuma maneira dele poder ser deixado de lado da mesma forma que foi no passado. Embora vários políticos com frequência fazem campanha sobre o quão gravemente preocupados eles estão sobre a sua função. Claro que esses mesmos legisladores, na realidade, nada fazem sobre isso e concordam em ratificar os seus orçamentos em 97% do tempo. Talvez a maior fraqueza do DCI seja ele ser uma agência federal com um enorme grau de sobreposição operacional com outras agências, federais ou não. É um rival reconhecido da Divisão de Assuntos Especiais e, em poucas situações, encontra-se em conflito com a polícia local, entidades forenses, onde ele opera, e operações militares estabelecidas com frequência em lugares onde a presença do DCI é ilegítima. Para o bem ou para o mal, o DCI apenas se importa com quem cujos dedos ele pisa e conta com a sua autoridade federal e orçamento quase infinito para resolver os problemas que emergem no campo. Afinal de contas, você quer que esse vampiro fudido continue a arrancar as cabeças das pessoas? Isso está na raiz não somente de como o DCI interage com quase todos os outros, de um departamento ao indivíduo, mas como ele vê o seu próprio mandato. Eles existem porque o governo, que faz dele uma org, diz que ele existe, e para desafiar a presença do DCI é a insurgência, o ímpeto para a mudança do regime ou uma violação dos termos diplomáticos que, para começar, tem os seus agentes presentes. Se você não está com o departamento, você está contra ele. Isso ainda contribui para os relacionamentos muito tensos com as organizações que fazem cooperação. Como um órgão consultivo para a First Light, o DCI tem influência em adição ao poder militar. E os parceiros brasileiros, olha só, os parceiros brasileiros, ingleses, russos e do Vaticano, entre os 5 tochas da coalizão, com frequência encontram-se anuindo com as pressões do que pode ser uma filial desgarrada do Departamento de Defesa. Claro que a maior parte disso vai bem além de qualquer capacidade na qual uma célula de caçadores pode encontrar do Departamento de Conhecimento da Informação. O que, contudo, ajuda a explicar é a jurisdição aparentemente ilimitada do DCI para proteger os interesses do governo que ele representa. Isso pode ser um ponto especialmente dolorido, se os caçadores forem eles mesmos estadunidenses e não necessariamente se sentirem representados ou até protegidos pelos operadores do DCI. Outras nações certamente têm as análogas deles, também, se talvez em um teatro menos global do conflito. Bom, eu vou fazer aqui 2 comentários analisando as complicações. A complicação para a própria departamento e a complicação para os caçadores. Complicação para o próprio departamento, como aqui descreve. Ela não mede muito esforços, principalmente financeiros, para realizar as suas operações. E isso, como a Vivi falou, se reflete no orçamento da União lá dos Estados Unidos. Imagina gastar mais de 3 trilhões de dólares para manter toda essa estrutura. Naturalmente, os contribuintes vão reclamar, vão chiar. Por que eu estou bancando tudo isso? O que está acontecendo? Para que tudo isso? E aí, assim como o Departamento de Defesa Nacional fala, o DCI também deve falar. É para proteger o país. É em nome da defesa da nação. E para isso, nenhum custo é grande. E aí tá aí a complicação. Para ela conseguir se manter, ela está o tempo todo pisando em ovos, porque se ela esmagar ovos demais, os políticos de Washington vão começar a querer reduzir o orçamento dela e começar a cobrar satisfação, trazendo militares para responder por que determinadas ações aconteceram. Agora eu vou para as complicações para os caçadores. A DCI, ela tem, como a Vivi falou, amplos tentáculos espalhados não só nos Estados Unidos como no mundo. E ela faz aliados locais
para poder expandir cada vez mais os seus tentáculos. Então, a complicação é: caçadores precisam analisar muito bem os seus passos, que não sejam vistos, que aí é que está o desafio, que não sejam vistos e monitorados pelo DCI, porque se for visto, aí vocês estarão à mercê da decisão dela. Se ela continua manipulando vocês em benefício dela, ou se ela decide erradicar vocês porque vocês são mais um problema do que uma vantagem. Vivi, seus comentários. Tá sem áudio. Tava falando, Raga, gente, o Raga explicou super bem essa parte de complicações. A gente consegue sentir que tá melhor do que tá escrito melhor, tá colocando realmente complicações pro caçador e para quando você tem uma complicação dessa força, né, dessa criatura governamental, para o seu grupo ter alguma forma de revidar contra ela. Claro, a gente não está falando que vocês vão chegar lá em Washington, chutar a porta no lugar, vão invadir a prisão de Guantánamo, ou vão tentar ser o Naruto correndo na área 51. Não é, porque afinal, isso daí aconteceu e as pessoas tomaram o tiro. Ponto. As pessoas foi simplesmente assim. Pela segurança da nação, atiraram em civil e dane-se. Né, piadas à parte disso, a complicação dela pisar em calos e ter que adular pessoas, inclusive com propina, né? Que a gente fala ali em cima, que ele tem fundos, inclusive para propinas, pode ser diretamente em dinheiro, ou pode ser materiais que aquela nação que eles vão mexer precisam, prova que é uma organização que muitas vezes vai agir do lado ilegal. Então, essa complicação entre agências e esse uso ilegal pode ser uma forma de quem está jogando com os personagens, né? Os personagens dessas pessoas terem uma chance para pelo menos aquele pedaço da DCI que está agindo contra eles, para não ser alguma coisa indestrutível, aquele NPC que ninguém pode comigo. Porque vai ter o agente X e o agente Y ali no caso, lidando com você, um informante aqui, um informante ali, mas no fundo eles estão sempre, né, que é a característica das organizações contrárias e rivais, que é a característica de elas representam um grupo e não o indivíduo só. Grande diferença do caçador. Trabalhar com eles é legal? Cara, ter recurso para você eliminar o vampiro, o lobisomem, o fantasma, qualquer coisa que esteja afligindo o lugar que vocês protegem, seja o bairro, seja a cidade, seja um grupo de pessoas, própria família de vocês, é muito maravilhoso. Então, também, quem está narrando, por favor, preste atenção que a agência ela pode futuramente se tornar no inimigo, mas ela também pode trazer recursos que deixam plots e ações para se caso aquela célula comece a ficar descontrolada, comece a ficar corrompida pela caçada, que é um tema que pode acontecer com qualquer caçador de Hunter. Ele não está tão explorado agora na 5ª edição, ele era mais explorado na 2ª edição, mas você pode ser corrompido, o seu drive pode mudar e você chegar ao extremo dele, caindo para o seu próprio vício, né, para o seu próprio problema e o seu desespero. Então dá para colocar bem, apesar de ser um negócio com braços e grana para todo lado, essa parte de complicações leiam com cuidado, principalmente essa daqui que está melhor escrita que a primeira, que parecia mais a forma operacional do que a falha daqui. Aqui também tem um pouco de explicação operacional, porque já fala que ela pisa em calos e tem essa dificuldade, mas veja como forma de ter um pedaço para o seu grupo de jogadores ter chance. E isso, assim, isso daqui já fica de sobreaviso para as próximas, que principalmente as primeiras agências que a gente vai falar de cada tipo, elas são as 2 primeiras são as mais fortes. Então, para não ser aquela agência inimiga que você coloque o seu jogador só tá ali para se ferrar. Então, deixe seu jogador explorar várias coisas para que ele possa cavar esses buracos da própria ação dessa organização, do próprio processo,
e seguir num jogo interessante. Porque senão é aquela coisa, né? Chega todo mundo em cima do seu telhado, mata a sua família, acabou o jogo. Não fica chato, gente. Eu acho uma bosta jogo assim. Desculpa, vai aí, Raga. Não, a gente acabou. Aí agora a gente vai para considerações finais. Bom, ficou claro para mim que o DCI é uma org muito forte. Muito, 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 muito forte. E é uma org extremamente vinculada com os interesses do, das Forças Armadas dos Estados Unidos. Não é uma org que você vai encontrar com facilidade com uma versão análoga em outro país. Talvez vocês encontrem na Rússia, que a Rússia deve ter algo similar. Na China, provavelmente deve ter algo similar. Talvez na Inglaterra, talvez na França, mas aí eu já começaria a puxar um pouco o freio. Por quê? Porque duas características marcantes da DCI: orçamento ilimitado e poder bélico sem, sem precedentes. Tudo que é de tecnológico e armamentício está no alcance deles. Então, não é qualquer nação que tem essas duas características à sua disposição para um departamento similar ao que o DCI faz. Então, avaliem bem como vocês vão inserir o DCI na aventura de caçador à revanche de vocês. E a minha recomendação é mais interessante tratá-lo como uma entidade patrocinando uma célula de caçadores em algum lugar, em algum país que eles não têm plenos poderes políticos para atuar. Eles são relativamente limitados, mas eles são um excelente aliado para fornecer informações de onde é que está determinado vampiro, onde é que é a localização de determinado caerne, ou é onde é uma concentração de criaturas do mundo dos mortos, sei lá. Eles podem fornecer essas informações e, em troca, a célula entregar achados que é de interesse deles. E aqui vai um exemplo meu. Não sei se vocês lembram do filme do Indiana Jones e a Arca. Eu não lembro, é a Arca de alguma coisa. No final, eles levam a Arca para uma área protegida e fica lá como confidencial. Imaginem que o DCI deva ter vários desses espaços para esconder algo que eles possam interpretar como uma ameaça, ou quem sabe no futuro usar também como uma arma. Então, pensem com carinho e vejam se serve para o que vocês pretendem jogar de caçador. Vivi, suas considerações finais. Bem, gente, né? A Raga já falou que é um lugar grande e eu aqui já fui pensando para variar. Se você acompanha, você sabe que a cabeça sempre vai longe para trazer coisas, principalmente de cultura pop, internet, para o jogo. Fiquei pensando aqui. Ó, a gente vê muito em filme as casas assombradas nos Estados Unidos e casas onde aconteceram crimes. Elas precisa ser avisada ao comprador e, e de acesso fácil na internet. Né? Não pode ocorrer um crime e essa casa ser vendida como uma casa onde nunca aconteceu nada, nenhum ato de violência. A gente pode muito colocar na sua aventura de Hunter, e pode até colocar em algum outro país, independente de onde você joga, que também tem essa lei. Porque a própria agência, a DCI, já percebeu que a ligação de fenômenos espirituais não catalogados acontece em lugares com crime. Então, é uma forma da DCI ter cadastrado todos os pontos onde aparições podem aparecer. Ali, aparições, aparecer fica cretino, gente, mas é o nome em português, e a aparição aparece, né, que nem fantasma, aparecer para o seu time de jogador. E outra coisa, para quem gosta de creepypasta, teoria da conspiração e quer alguma coisa que pode envolver totalmente o cenário atual, porque teoria da conspiração tem sempre fácil de achar e creepypasta na internet, também é um jeito de você colocar o DCI no jogo investigando aquilo, já que toda a população está falando,
porque eles não vão olhar uma ameaça tão grande. E aí, brinquem montando a ficha que vocês quiserem do Slenderman, do vampiro, daquela pessoa sedutora. E para o jogo de caçador, onde você vai para a parte mais psicológica, porque é uma parte essencial do jogo de caçador, né? Não é só matar o bicho, é lidar com todo o estrago que é feito, o que você precisou fazer. Você pode colocar que muitas vezes esses boatos, essas lendas urbanas, são alguma forma de preconceito com alguma, claro, com toda a autorização dos seus jogadores e todo o cuidado, alguma questão de preconceito ou coisas que aconteceram no passado que o próprio DCI causou. Isso já é pensando em aventuras mais longas e complexas. Por exemplo, loura do banheiro. Existe em qualquer lugar do mundo. Né? Uma pessoa que aparece no banheiro e de várias formas, poderes diferentes. Pode ser ali na fundação do DCI nos Estados Unidos, ele perseguia um tipo de pessoa. Mas a pessoa podia ser vampiro. Pessoa pálida, a gente sabe que o vampiro fica pálido, que se escondia, um Nosferatu com pouco cabelo, na quinta edição ele não é mais hediondo, e isso trouxe todo o problema que a gente tem hoje de lendas urbanas. Então, dá para pirar bastante com o DCI e teoria da conspiração e lendas urbanas. Se você quer colocar uma pitada de cultura pop ali, que os seus jogadores podem pegar referência, só ver o ano de nascimento ali da galera que você vai notar e pegar a assombração da moda. Porque teve aquela que era um yokai, só que o cara pintou e falava que se você recebesse a imagem daquele rosto, você morria em 3 dias. Por que não falar que ele é real e que aquele rosto está assombrado? Então, gente, mergulhem nessas ideias se você não estiver pensando em nada para usar e coloca um jogo que essa agência quer antes de dar o deploy e brigar com mais alguém para mandar agentes de campo, ela prefere mandar aquela célula que faz menos barulho e é só alguém curioso fazendo exploração urbana. Então é outro lugar para você colher também coisa para seus caçadores com a DCI. Vídeos de exploração urbana em lugares que são sombrios. Ajuda bastante a criar coisas que interessam para a segurança nacional e que podem ocorrer em qualquer lugar do mundo. Muito bom. Então é isso, galera. Fechamos mais uma org. Mais uma org comentada e avaliada. Se vocês quiserem saber qual vai ser a próxima org daqui a mais 3 semanas, quando estiver novamente aqui sobre Caçador, já vos digo que vai ser a org Sociedade de São Leopoldo, essa famosíssima da primeira Inquisição, que perdurou por várias edições de Vampiro à Máscara e várias edições de Mundo das Trevas. Ela foi ressurgida aqui na Segunda Inquisição, porque afinal de contas, o que não faltava para ela era conhecimento do passado sobre os seres sobrenaturais. Por isso que ela se tornou uma org em evidência na Segunda Inquisição. E é dela que a gente vai falar daqui a 3 semanas sobre Caçador. E aí, semana que vem, a gente vai vir com Lobisomem. Então, semana que vem, esperamos por vocês. Vivi, agora, para a gente finalizar, peço que para que você, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.